19. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 8. Elias estava passando um momento muito difícil na sua vida. Às vezes nós passamos momentos difíceis na nossa vida, não é verdade? E quando nós temos a voz do Senhor, fica tudo muito mais fácil, porque fica tudo muito mais lúcido, mais claro, né? Quando as coisas são lúcidas e claras, tudo fica mais fácil, né? 1 Reis 19, versículo 8. Todos acharam? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: "Que fazes aqui, Elias?" E ele disse: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar." E Deus lhe disse: "Sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor." E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: "Que fazes aqui, Elias?" Podemos assentar. Elias estava passando uma situação muito difícil na sua vida, porque ele estava em um desgaste muito grande, um desgaste físico, um desgaste emocional e também espiritual por meio de contemplar toda a situação de Israel. É cansativo aquilo que os teus olhos veem, e principalmente quando você faz e você não vê resultado. Isso é muito perigoso. Porque quando você tem várias tentativas em uma situação, e essas tentativas você espera com que dela exista resultados e não acontece, é muito perigoso quando você fixa os olhos nelas, esquecendo que os nossos olhos têm que estar fitos em Deus. E quando Elias olha para Israel e vê tudo aquilo que Deus fazia por Israel, Israel tão ingrato, de uma maneira tão ingrata, tão rude, se comportava para com Deus, Elias ficou muito triste. Então ali culminou a tristeza, ali culminou o cansaço e culminou toda aquela situação. E a palavra do Senhor diz assim, que Elias estava desanimado, abatido, triste, e ele não queria mais continuar aquela situação. E aí o Senhor o alimenta e manda com que ele vá até Horebe. E ele vai, caminha ali os seus 40 dias. E ele chega em Horebe e ele não vai para o monte. Ele encontra uma caverna e entra dentro da caverna. E aí Deus fala para ele: "O que você está fazendo aí?" Aí ele diz de novo sobre seu fracasso e sobre aquilo que ele estava vivendo. E às vezes quando você olha para alguns fracassos, você tende também a desanimar. Muito cuidado quando você se sente fracassado, quando você ainda não terminou sua história, né? Às vezes a gente se sente fracassado mesmo ainda da história não terminar, né? Isso não é bom. A história não havia acabado ainda, mas Elias estava se sentindo um tanto fracassado. E a Bíblia diz assim que existe 3 aparições. Houve um vento muito forte que quebrava as rochas. E Elias ouviu o barulho do vento, ouviu o barulho da rocha, ouviu a força do vento. Só que no vento o Senhor não estava. De repente ele sente um terremoto debaixo dos seus pés, abalando os seus pés. E Deus não estava no terremoto. E de repente ele vê um fogo, vê aquele clarão incendiando tudo. E Deus não estava no fogo. Esse profeta Elias, ele recebe 3 dessas manifestações da natureza, tanto o vento, quanto o terremoto, quanto o fogo. E nenhuma delas ele sentia segurança de que Deus estava ali.
E eu quero começar essa mensagem falando sobre isso. Que muitas vezes eu e você precisamos de um vento na nossa vida. Precisamos de um vento que mude as coisas de lugar. Precisamos de um vento que transtorna, que transforma, que põe tudo de cabeça para baixo, ou põe tudo no lugar. Às vezes nós também buscamos terremotos que venham abalar os nossos alicerces, ou abalar a nossa vida de tal maneira que venha mudar tudo. Ou às vezes nós precisamos de um fogo para queimar, para poder destruir. Ah, Senhor, eu queria um fogo que destruísse isso, aquilo e aquilo outro, e pudesse tudo ser refeito. E aí Deus não aparece como nós esperamos. Deus não se manifesta do jeito que nós esperamos. E de repente Elias ouve uma voz. E a palavra do Senhor diz assim, de uma maneira bem singela, mansa e delicada. E Deus estava naquela voz. Esse profeta aqui, ele era um profeta de fogo, ele era um profeta de atitude, ele era um homem cabal. Ele era uma pessoa muito definida, uma pessoa muito decidida, muito arrojada. Então vamos falar a verdade, para falar-se com Elias de uma maneira dessa, foi muito contraditório tudo aquilo que ele vivia. Ele era um homem que tinha experiências com fogo, ele era um homem que tinha experiências maravilhosas com a natureza. Então, de repente, em todas essas três, que Deus se manifesta, e Deus não estava nelas, foi muito estranho para ele. Porque ele era muito experiente em toda a força da natureza. Este é aquele que dizia assim, se eu sou o profeta, desça fogo do céu e consuma vocês. Então ele era alguém que tinha muita proximidade, muita empatia com a força da natureza. E de repente Deus traz para ele a força da natureza, mas em nenhuma delas Deus estava. Às vezes nós temos experiências tão comuns com Deus, e nós achamos que aquelas experiências são aquelas que são donas da presença de Deus. Aquilo que nós estamos tão acostumados de viver, aquelas experiências onde Deus se manifestou, onde Deus falou com você, onde Deus moveu-se, e às vezes a gente quer prender Deus dentro daquelas manifestações. Nós queremos criar um currículo para Deus dizendo, ó Senhor, quando eu estava assim, eu tive esse tipo de experiência. Então, se eu estiver assim novamente, o Senhor vai se manifestar assim. Ó Senhor, quando eu estava daquela maneira, é desse jeito que o Senhor tem que manifestar, porque é assim que eu te reconheço. E aí nós criamos um currículo que faz muito mal para nós. Um currículo que dá a impressão que nós vamos aprisionar a manifestação de Deus dentro dessas maneiras dele agir. Deus não estava nas três, as violentas manifestações da natureza, e de repente vem uma voz, nada empático para ele, porque ele não era um homem de voz mansa nem voz delicada, e vem uma voz mansa e delicada e fala com ele. E ele vê que Deus estava ali. Deus estava em algo muito diferente. Algo que ele não reconhecia, algo que ele não esperava. Às vezes você espera Deus aqui, mas Ele está ali. E assim acontece conosco. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar da voz de Deus, que é o que nós precisamos. Como eu estava dizendo, às vezes nós buscamos em Deus as obras dele, nós buscamos as mudanças que a mão dele faz, nós buscamos a mudança que ele pode fazer, nós buscamos os terremotos, o fogo, nós buscamos o vento, nós buscamos... E de repente, quando ele envia para nós a voz dele, a gente diz, mas é só isso? Senhor, eu queria um trovão, eu queria um terremoto, eu queria um abalo, eu queria uma mudança, eu queria uma mutação, eu queria uma metamorfose, eu queria qualquer coisa que fosse assim, ó, rápido, imediato, que fosse para valer. E aí ele envia a voz dele, a gente fala, mas só isso? Pois é, foi a voz de Deus para Elias que trouxe a direção. O que eu e você precisa? Que nós precisamos não são os terremotos, que abalam os nossos pés e mudam as coisas de lugar. O que eu e você precisamos não são os ventos. O que eu e você precisamos não é o fogo que destrói. O que nós precisamos é apenas a direção da voz dele. É só do que nós precisamos. E eu quero falar sobre a voz do Senhor. Primeira situação, eu quero falar da voz de Deus que fala a verdade. Mesmo trazendo para mim e para você algumas frustrações e algumas decepções. Não são todas as pessoas que são preparadas para ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios 29, que o homem que endurece a cerviz, 29:1, que é repreendido por muitas vezes, endurece a cerviz,
O seu mal vem de repente. Não é qualquer pessoa que consegue ouvir a verdade da parte de Deus e consegue se situar e consegue aceitar. Porque às vezes a verdade é difícil, a verdade é dura. Às vezes a verdade vai contra tudo aquilo que você trabalhou, que você se empenhou. Às vezes a verdade ela te surpreende de tal maneira que ela te deixa sem chão. E eu quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 23. Eu quero falar sobre uma verdade. 1 Samuel capítulo 23, onde Davi pergunta para Deus sobre uma cidade. 1 Samuel capítulo 23. Essa cidade, Keila, estava sitiada pelos inimigos. E então Davi buscava um abrigo, uma segurança. E Davi era um homem muito bom, um coração muito bom. Às vezes você acha que às vezes não é capaz, né? Você ser uma pessoa valente, uma pessoa forte, e ao mesmo tempo ter o coração bom. Isso é possível porque Davi era assim. Davi era arrojado, era forte, era determinado, era aguerrido, mas ele tinha um coração muito sensível, um coração muito bom. E quando ele salva Keila, ele salva mesmo por bondade. Só que ele esperava que Keila fosse um lugar de habitação deles. Que Keila fosse um lugar onde eles pudessem, vou sossegar um pouco, né? Então foi uma guerra, né, muito acirrada contra os filisteus. E a Bíblia diz assim que quando ele chega em Keila, os cidadãos recebem ele com muita alegria, com muita festa, porque ele havia salvado a cidade, né, de uma destruição muito ferrenha. E a Bíblia diz assim, que Saul fica sabendo que Davi estava em Keila. E Davi não vai buscar opiniões humanas. Davi não vai buscar os diz que me diz. Davi não vai pedir conselhos para o prefeito da cidade. Ele faz uma pergunta para Deus. Na verdade, duas. Ele queria saber se os cidadãos de Keila iriam entregá-lo depois de tudo aquilo que ele fez. Ele queria saber se aquele povo seria tão ingrato ao ponto de não estar com ele no meio de uma situação tão difícil. Davi queria saber só a verdade. Aí eu pergunto uma coisa para você. Será que eu e você estamos prontos a saber a verdade? Às vezes existem pessoas que dizem assim, Deus não fala comigo. Mas só que Deus só fala a verdade. Deus só fala a verdade. E às vezes nós estamos tão ensurdecidos para a verdade que nós não queremos enxergar. Ela está tão diante dos nossos olhos, mas ela é tão ameaçadora, porque ela ameaça o quê? Ela ameaça o nosso pequeno paraíso, criado e formado, rudimentado, embasado em mentiras, construído a partir do engano e coberto com a ilusão. Mas nós não queremos saber a verdade, porque a verdade ela irá fazer com que nós sejamos desprovidos de todo o suposto conforto do qual nós achamos que possuímos. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 23, no versículo de número 10. Ó Senhor, disse Davi, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze saber ao teu servo. Ele faz duas perguntas. Ele fala, entregar-me-ão os cidadãos de Keila? Descerá Saul? Qual é a primeira pergunta que Deus responde? Deus responde em ordem ou não? Davi pergunta, entregar-me-ão cidadãos de Keila? Saul descerá? Primeira resposta de Deus, descerá. Quando Deus ele começa a orientar-nos sobre as verdades da nossa vida, Ele vai nos colocando a par delas por meio de partes e em ordem cronológica, a partir dos acontecimentos. Só que muitas vezes nós não temos visão, nem coração e nem condições de enfrentarmos as nossas verdades. A questão é, a verdade ela está tão diante dos nossos olhos, por quê?
Porque sobre a guerrilha, sobre a descida de Saul, ele tinha ouvido. Mas sobre a ingratidão e a covardia dos cidadãos de Keila, ele não tinha como saber. Existem coisas sobre a sua verdade que está aí, ó, diante dos seus olhos. Você só precisa que Deus confirme. Deus, é isso aí mesmo? Eu estou enxergando, eu estou vendo, é isso mesmo? E se você tiver coração para receber, Deus vai falar com você. Não, filho, é isso mesmo, filho, é isso aí que você está vendo. Agora, havia algo que Davi havia perguntado sobre o interior dos cidadãos de Keila. E isso não tinha como o ser humano saber. Só Deus saberia. Aí ele pergunta: Deus, estes homens me entregarão para Saul? Será que eles terão coragem de fazer isso? Por que você acha que Deus responde a Davi a verdade? Porque Davi era um homem que ele não tinha vingança dentro do coração dele, ele não tinha retaliação, ele só queria saber para livrar-se a si e aos seus homens. Ele estava querendo saber a verdade para montar um projeto. Quando você quer a verdade por especulação, você quer a verdade para ficar lamentando, ou você quer a verdade para montar um projeto de trajetória? Você já parou para pensar nisso? O porquê que Deus falaria a verdade para muitos crentes, se eles não vão fazer nada com a verdade? Se é apenas uma especulação. Quer saber a verdade apenas para especular. Quer saber a verdade apenas para atormentar-se. Quando eu busco a verdade de Deus, é porque eu tenho um projeto a elaborar em cima daquilo. Davi queria saber a verdade porque ele tinha que montar um projeto. Ele tinha que montar uma saída. Ele precisava livrar-se a si e os seus homens. Ele era responsável. Diga para o seu irmão: Deus fala a verdade para quem é responsável. Às vezes existem algumas pessoas que querem saber a verdade de Deus, mas para pura especulação. Deus quer falar a verdade com pessoas que são responsáveis, com pessoas que são capazes de encarar a verdade, levantar a cabeça e dizer: então eu tenho um projeto. Não para enfiar a cabeça num buraco na terra ou entrar debaixo da cama. Não. Deus nos fala a verdade para que tenhamos um projeto. Filha, filho, essa é a verdade. E aí você vai montar uma saída. Você vai montar uma situação em cima daquilo ali. Agora, o porquê Deus falaria a verdade para as pessoas que não são responsáveis? Para as pessoas que a opção que ela tem é ficar lamentando. A opção que ela tem é enfiar a cabeça no buraco, ou então se lamentar: eu sabia mesmo, eu não aguento mais, minha vida é só sofrimento. O porquê existiria a verdade para entrar numa constituição dessa? Aí a Bíblia diz assim, que Davi pergunta de novo, ele diz assim no 12, disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? Senhor, eu preciso saber. Eu perguntei duas, o senhor respondeu uma. Eu preciso saber a segunda pergunta. Aí o Senhor diz: a verdade é, entregarão. Você acha que Davi ficou contente com isso? Não. Só que ele entendeu a fraqueza dos cidadãos. Ele não ficou reclamando, ele pegou os seus 600 homens e foi onde pôde ir. Foi fácil para Davi? Não. Ele achou que ele ia encontrar um lugar para pelo menos passar aí 1, 2, 3 meses, 1 ano. Não foi fácil. Coisas fáceis, qualquer um faz. Coisas difíceis, somente aqueles que têm projeto, propósito. As coisas fáceis da minha vida não são necessárias, mas as difíceis vão mudar a minha história.
As coisas difíceis da sua vida mudará a sua história. As fáceis são comuns e corriqueiras. A questão é, existe coisas difíceis das quais você precisa estar inteirado e precisa saber a verdade para que você possa livrar-se. Davi queria livrar-se. Ele era responsável por aquela situação. Deus quer que saibamos da verdade porque somos pessoas responsáveis, mas nós temos que ter condições de ouvirmos a verdade, de estarmos inteirados da verdade. Diga glória a Deus. Quero falar agora da segunda maneira de Deus falar, Deuteronômio 3, fala comigo. Deuteronômio 3, versículo de número 23, uma explanação de Moisés sobre uma oração que ele fez. Sabe, irmãos, não é qualquer pessoa que consegue andar com Deus, não é qualquer pessoa que consegue relacionar-se intimamente com Deus. Por quê? Porque Ele continua sendo Deus e será sempre Deus. Existem pessoas que pensam na seu vão entendimento que Ele pode manipular, que Ele pode achar, que Ele pode... Moisés era um homem muito íntimo, conheceu Deus face a face, e ele comete um erro. E Deus perdoou Moisés pelo erro que ele cometeu, só que a consequência veio. Moisés bate na rocha ao invés de falar com a rocha, e Deus disse, você não entra na terra prometida. Eu quero perguntar uma coisa para você, quem daquela população tinha o direito de entrar na terra, senão Moisés? Só que ele cometeu um erro. O erro de Moisés foi porque ele não atentou para a voz de Deus. Deus disse, falai com a rocha, e ele bate na rocha. A intimidade que Moisés tinha com Deus exigiria dele a interpretação correta. Eu quero dizer uma coisa para você. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você precisa interpretar da maneira correta o que Ele fala. Quanto mais íntimo, mais responsável. Quanto mais perto de Deus, mais as suas ações serão mais graves, mais pesadas. E ele ouve Deus dizer, fale com a rocha. E ele, como anteriormente, bate na rocha. E ele não interpretou adequadamente a voz de Deus. E então ele teve que pagar por aquilo. E Deus disse, você não entra na terra prometida. E ele foi orar. E ele foi falar com Deus. E eu quero falar da segunda maneira de Deus falar. Deus fala a verdade e Deus fala não para mim, não para você. Existem pessoas que têm muita dificuldade em ouvir os nãos de Deus. Porque criam os seus projetos, os seus planos fora da direção do Senhor. Não é o que eu quero que Deus vai fazer. Deus vai fazer aquilo que Ele aprova. A oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O cristão precisa aprender que quando ele se converte, ele está debaixo da autonomia, da vontade de Deus. E ele precisa, antes de querer, eu quero te ensinar um segredo para você não sofrer. Antes de querer alguma coisa, vá sondar Deus se é o querer dele, vai ficar muito mais fácil para você. Existem pessoas que ela faz a galeria dela de querer, e ela vai lá na escritura e busca aqueles versículos isolados, tudo que pedir diz em meu nome. Você sabe o que significa em meu nome? Aquilo que ele aprova. Aquilo, tudo que pedir diz em meu nome, o Pai o fará. Quando Jesus diz em meu nome, quer dizer, vocês terão que pedir tudo que estiver escrito, dito por mim, tudo que eu aprovar. Agora, não é qualquer coisa que eu digo em nome de Jesus, que é o correto. Agora, cada um quer entender do jeito que quer. Não, a Bíblia diz assim, ó, se eu pedir em nome de Jesus, ou a palavra em nome, quando a Bíblia diz em nome, ela está dizendo assim, ele aprova, ele garante, ele é dentro dele, dos princípios dele, da aprovação dele. Aí o crente quer pedir qualquer coisa,
Ele quer querer qualquer coisa e acha que Deus tem que assinar embaixo. Antes de você formar a sua galeria de petições, de valores, de querer, de desejos, primeiro, perscruta, sonda, analisa se é isso que Deus quer para você, se é isso que a Escritura tem. E eu vou te contar um segredo para você ser mais feliz ainda. Quem quer aprender um segredo assim de suprema felicidade? Queira o menos que você puder. Queira o menos que você puder. Este é um grande segredo de felicidade. Não queira muitas coisas. A palavra do Senhor já é comprometida com o seu bem-estar. A palavra do Senhor já é comprometida com todos os adendos, com tudo aquilo que tem que vir para a sua vida. Não seja alguém de desejos, não seja alguém de querer, seja alguém contente. Paulo dizia isso sobre uma vida piedosa. Ele dizia, não vos afasteis da simplicidade de Cristo. Seja uma pessoa que tenha um querer bem resumido, bem sucinto. Por exemplo, Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero te agradar, é só o que eu quero. As demais coisas é lucro. Tenha um querer bem sucinto. Existem pessoas que querem, eu quero para ser feliz que o outro se converta. Eu quero que o outro me trate bem. Eu quero que o outro... Pastor, essas coisas são boas. São boas, claro que são. Mas não podem ser rudimentares. Não pode definir o seu bem-estar, não pode definir seu humor. Ninguém define meu humor. Ninguém define meu bem-estar. É ridículo quando você se pega numa situação abalado, triste, depressivo, porque alguém fez alguma coisa. Você se sente a pessoa mais fracassada desse universo. Eu me sinto, eu não sei você. Quando eu me sinto abalada pela atitude de alguém, pela fala de alguém, e eu sinto que a minha estrutura balançou, eu fico muito envergonhada, muito envergonhada. Eu digo, Deus, eu estou muito aquém. Eu estou muito longe do que eu quero para a minha vida. Por quê? Porque você se dá conta que você ainda é manipulável, que você ainda é condicionado. Então isso é muito frustrante. Seja alguém com querer bem sucinto. Seja alguém com desejos e vontades bem resumidas e bem dotadas e bem vinculadas à vontade de Deus. Existem pessoas que quer tanto. Eu quero tanto, pastor, eu também quero, mas esses querer ficam lá em quarto, quinto lugar. O maior querer que governa a nossa vida, essa máquina de volúpia, é agradar a Deus. É o que nós temos que querer, agradar a Deus e servi-lo. Diga amém. A Bíblia diz em Deuteronômio 3, 23, também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo... Versículo 24 de Deuteronômio 3, Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Você sabe que ele começa a orar certinho aqui, né? Adoração, falar da grandeza de Deus. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, não me ouviu. Antes o Senhor me diz, basta, não me fales mais deste assunto. Deus disse não para Moisés. Às vezes a voz de Deus vem para nos dizer não. Como é que nós temos recebido o não de Deus? O Senhor diz, não me fale mais disso. Chega, não ora mais sobre isso, não adianta. Eu já disse não e a minha vontade absoluta está definida, acabou. Quantas vezes Moisés, por meio da oração, conseguiu trazer o coração de Deus e mover para o bem-estar da nação? Ô Moisés, eu vou destruir. Não, Senhor, porque tal, por tua causa. Quantas vezes? E ele achou que mais uma vez. Mas agora Deus disse não, não e não e não. Você é cristão o suficiente para ouvir o não de Deus? Não. Nós temos que estar preparados para o não de Deus. Por quê? Porque Ele conhece lá na frente, Ele sabe o futuro.
É ou não é? Quantas coisas proibidas de Deus as pessoas fazem? Quantos assuntos proibidos, situações proibidas, embaraços, as pessoas entram e depois quer que Deus conserte aquilo. E depois quer que Deus arrume aquilo. Sem nenhum esforço, sem nenhuma abnegação, sem nenhum investimento. E ainda se tornam dependentes daquilo. Feliz aquele que se converte quando criança e já consegue entender os princípios da palavra de Deus, sabendo o não. Quando nós atentamos para o não proibido de Deus, dificilmente nós iremos ouvir o não de Deus lá na frente. Se Moisés tivesse atentado certamente para aquilo que Deus havia dito, fala com a rocha, ele não teria ouvido aquele não. Quantas vezes você faz coisas proibidas e depois vai ter que ouvir um não? E é assim. Terceira voz. Vá comigo em Lucas 22, você já sabe de quem eu falo. Eu falo da voz de Deus que fala de você para você. Pastora, essa voz aí, ela é meio complicada. Todas elas são complicadas, porque nossa estrutura é complicada. Primeira voz é a verdade sobre a situação. Você já ouviu uma verdade de Deus, falando de Keila e Davi, que te deixou assim, ó? Hã? Já. E eu já fiquei assim, várias vezes. Hã? Você acreditava em algo, porque você investiu, porque você fez, porque você, de repente, o Senhor fala assim, filho, não te ama como você ama. Filha, não é assim como você está pensando. Essa inocência é só de sua parte. Esse crédito é só de sua parte. Isso aí não existe. Isso aí é um erro de ótica da sua parte. Aí você fala, não existe esse amor, essa pureza, isso aí foi uma coisa que você criou. Aí você fala, nossa, mas eu sou bom para criar ilusão, hein? Como que eu sou boa para criar ilusão? As novelas mexicanas estão perdendo de me contratar, é ou não é? Que nós damos bons roteiristas de novela mexicana, não é verdade? A gente cria uma ilusão, cria um conto, cria. Acreditando que aquilo é verdade só porque você acredita naquilo. É ou não é? E aí você se depara com a verdade, você fala, era tudo mentira. A verdade só era de tua parte. Dedicação, afinco, amor, e vai, zelo. Senhor, o que é isso, hein? Mas sou uma pessoa iludida mesmo, hein? E aí você se depara com a verdade, não é não? Aí você vai morrer por causa daquilo? Não. Você vai se tornar mais sóbrio, mais equilibrado, mais crente. Mais crente. É muito bom ser crente em Deus. E o segundo são os nãos de Deus. Quando Ele diz para mim ou para você, e quando é para nos salvar, e quando é o necessário para santificá-lo. E a terceira voz do Senhor, eu falo a voz que Pedro ouviu e que não gostou, e não aceitou. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, Satanás rogou por ti. Satanás pediu você, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus fala uma verdade espiritual para Pedro, só que Pedro não tinha noção nenhuma da vida espiritual. E pessoas espirituais conseguem interpretar coisas espirituais, pessoas que não são espirituais. Eu vou te dar um conselho, você que é espiritual, não tenta explicar coisas espirituais para quem não é. Ele vai te taxar de louco, de maluco, de desequilibrado. Não vai entender. Eu não faço isso nunca fiz isso na minha vida. As coisas espirituais você não fala. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender. A maioria das pessoas são naturais, elas enxergam as coisas naturalmente. Tudo é no âmbito natural. Tudo é no âmbito natural. Não é
E aí, caso você comete o erro de falar, é falar, não, está pensando que é santa, que está com tudo isso. Porque Deus fala. Se Ele fala, eu ouço. Se Ele fala, eu escuto. Só que o que Deus fala comigo, eu não saio falando. Eu não saio proclamando. Por quê? Porque é uma questão entre eu e Deus. Eu não tenho necessidade que as pessoas saibam daquilo que Deus fala comigo. E você também não precisa ter essa necessidade que as pessoas saibam daquilo que Deus fala com você. Ele fala com você, é algo muito íntimo, muito segredado, muito. Ele fala com você. Agora você cai na besteira de poder querer dividir isso com as outras pessoas. E o Senhor Jesus fala com Pedro um assunto espiritual. Pedro, você vai me negar. Pedro, você vai me negar. Jesus estava falando de Pedro para Pedro. Qual foi a última vez que você já ouviu verdade sobre você? Verdade sobre você. Todos os dias o Senhor está aqui falando conosco de verdade sobre nós por meio da Escritura. O quanto às vezes somos frívolos, o quanto somos fracos, o quanto somos vaidosos, ensimesmados, soberbos, arrogantes, o quanto somos débeis. Ele fala. Mas a questão é, quem de nós temos aceitado isso? Quem de nós temos orado a Deus? Espírito Santo, prepara o meu coração, para que eu possa ouvir sobre mim, e que eu possa ser curado, ser sarado, e não ser uma pessoa abduzida, e não aceitar a sua voz. Eu quero saber, Deus, quem eu sou, por meio da tua boca, e não por meio do meu pecado. Duas pessoas podem dizer quem eu sou, Deus ou o diabo. Deus fala comigo pela palavra, e o diabo vai falar por meio do pecado. Eu coloquei a tentação, você caiu, isso é você, está aí dentro de você. Mas Deus fala conosco, Ele mostra quem somos e o que temos. Irmãos, nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. Olhe para o seu irmão e diga, você não é tão bom quanto você acha que é. Porque o que mais tem dentro da igreja são pessoas contentes consigo mesmo. Você é uma pessoa contente com você mesmo? Não deve ser. Eu quero mudar, você tem que dizer. Eu quero mudar, eu quero melhorar. Eu quero ter obras de transformação na minha vida. Eu quero ser uma pessoa mais arrojada. Eu quero ser uma pessoa e batalhar em cima. Batalhar e lutar. Deus, eu tenho medo, eu quero vencer esse medo. Deus, eu tenho timidez, eu quero vencer. Senhor, eu preciso vencer isso. Deus, eu tenho arrogância, eu tenho soberba. Deus, eu sou uma pessoa muito dura, muito fria, muito calculista. Eu preciso vencer isso. Senhor, eu sou uma pessoa muito materialista. Senhor, eu sou uma pessoa muito vaidosa. Senhor, eu enxerguei. Eu enxerguei um espelho, onde nós podemos saber pela palavra quem somos. Quem somos. E dizer, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, Senhor, como ser humano, como pessoa. Porque eu preciso agradar o Senhor, eu preciso dar um bom lugar para o Teu Espírito morar. Eu preciso dar um bom lugar para o Teu Espírito Santo habitar. Eu falo de 3 vozes de Deus. A verdade, o não e de você. Diariamente o Senhor tem falado conosco dessas 3 maneiras. A questão, quem de nós temos ouvido? Quem de nós temos escutado? Sabe, irmãos, eu sei que a vida te oferece momentos bons, porque Deus tem regido tudo isso. Não importa qual é o momento bom que você está vivendo. Não importa qual é o momento deleitoso, se você está animado porque o fim do ano está chegando. Se você está animado porque alguma coisa boa aconteceu com você. A voz de Deus, ela tem sempre que ser buscada, quista, querida por nós. Ela tem sempre que ser uma necessidade. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Deus fala a verdade para mim. Deus fala comigo. Deus fala de mim para mim mesmo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero que a minha consciência venha reger. Eu não quero que a minha voz venha reger a minha história. Eu quero saber da tua vontade. Eu quero saber do teu querer. Me dirija. Fala comigo, Senhor. A importância de nós dependermos da voz. Você fala uma coisa, definiu, pronto. Não, Senhor, é isso que o Senhor quer?
Hoje eu tive uma experiência muito gostosa. O pastor fez uma pergunta lá no escritório, eu saí falando, não, 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 não. Aí eu entrei no meu escritório, o Espírito Santo falou, é sim. E falei, mas por quê? É sim. Falei, tá bom. Aí voltei lá, é sim, Bê. Ué, mas você mudou? Eu falei, eu não, eu continuo achando não. Se fosse por mim, seria não. Por quê? Porque ele fala. E o que nós temos que fazer? Obedecer. Só obedecer. Porque ele manda, ele mandou, eu não entendo nada, ele falou que sim, é sim. Hã? É mais fácil obedecer o sim dele ou não? O sim. Você falou não, ele falou sim, é fácil. Agora, quando você fala sim, ele fala não. Aí é mais difícil engolir, não é? Hã? Você está todo contente, todo animado para o sim, né? Ele vem com um não bem redondo, aí você fica murchinho, murchinho, murchinho. É ou não é? O não sempre é mais difícil ouvir, tanto do próximo quanto de Deus. É ou não é? Hã? Que quando você fala o não, você está falando em nome do seu achismo, dos seus princípios, do seu legalismo, da sua moralidade, não, porque não é correto. Aí ele fala sim, você quebrando, fala não, tá, misericórdia, tá. Aí você fala sim, ai, que maravilha, vai ser, aí levanta, né, aquele desejo, aquela vaidade, aí ele fala não, aí você murcha, não, então é não. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Elias, dentro da caverna, ouve as 3 manifestações da natureza e de repente vem uma voz mansa e delicada. E Deus estava naquela voz. Deus era aquela voz. Deus fala a verdade para quem quer ouvir, que é responsável. Deus fala não para quem ele ama. Deus amava Moisés. E Deus fala de mim para mim mesmo. Qual é a voz que você precisa ouvir hoje? As 3, pastora. Não tem problema, ele fala. Qual que eu mais preciso ouvir? Eu opto de mim para mim mesmo. Se eu ouço Deus falar de mim para mim mesmo, os nãos raramente acontecerá. Pode acontecer, mas difícil. E os livramentos serão coisas óbvias. Ouça Deus falar de você para você, o quanto você tem que melhorar, o quanto você tem que mudar. Para de ser um com você mesmo. Para de assinar embaixo sobre tudo que você pensa. Tudo que você pensa tem que ser analisado pela Escritura. Não seja alguém pensante no sentido de ser dono da sua vida. Faça com que a sua mente entenda que ela é escrava de Cristo. Tem gente que ele pensa, ele acha assim, não, eu pensei, é isso aqui. Não, não é assim que funciona. Os seus pensamentos, a sua maneira de pensar tem que vir do alto. Aqui, ó, para tudo, sabe, trabalhar concordemente para a sua vida. Não fica pensando um monte de coisa. Não fica, não. Receba Senhor, coloque os meus pensamentos acertados, os meus sentimentos acertados, Deus. Faça com que a minha vaidade, a minha urgência, a minha ansiedade não saia à frente, Deus. Eu não quero ter a voz da minha ansiedade dirigindo a minha vida. Eu não quero ter a voz da minha ânsia. Eu não quero ter a voz do meu fracasso, do meu desânimo. Não, eu quero ter a sua voz dirigindo a minha vida, a minha alma. Eu quero, Deus, ir atrás do Senhor e não à frente. Você vai atrás dele ou à frente? A palavra do Senhor diz, eis que é diante de ti. Então, se você for atrás de Deus, está tudo certo. Você vai segui-lo apenas, não é? Ele vai falando, você vai fazendo, ele vai adiante, você vai obedecendo. Agora, se você quer cortar a volta e passar diante dele, você vai ter muitas portas de bronze, ferrolhos de ferro, embaraço para poder enfrentar. Queria que você dobrasse o joelho no chão. Quais são as coisas que impedem você de ouvir a voz de Deus? Não gostar da verdade. Vamos falar dessas 3 maneiras de Deus falar. Queria perguntar para você se você gosta da verdade. A verdade, ela tem que ser amada. A verdade tem que ser buscada. A verdade tem que ser querida. Se nós não buscarmos a verdade, ela não se manifestará a nós. Quem sabe você precisa se dar conta de uma verdade. Abra os seus olhos espirituais.
Abra os seus ouvidos. Deixa Deus falar com você. Deus fala com Davi sobre duas verdades. Sobre o plano de Saul para ele. Aquilo que ele tinha ouvido era verídico. E sobre a disposição dos cidadãos de Keila. Quantas mentiras nós criamos dentro de nós. Quantas nostalgias. Quantas coisas que nós acreditamos ser verdade. Às vezes é difícil você se dar conta de algo que às vezes machuca e dói seu coração. Mas eu ainda prefiro a verdade. Mesmo que ela leve embora meu conforto, meu suposto conforto. Mesmo que ela leve embora meu bem-estar. Ela será minha companheira. A companheira das minhas lágrimas e do meu choro. Eu prefiro uma lágrima verdadeira do que um sorriso mentiroso. Que nós sejamos apaixonados pela verdade. Que sejamos caçadores da verdade. Que não possamos nos iludir. E que possamos buscar a voz de Deus que nos fala a pura verdade. Esteja pronto para ouvir as verdades. Esteja pronto para sabê-las. E não permitir que as verdades te façam abatido ou complexado. Mas dentre todas as verdades, a maior verdade é que Deus te ama. E Ele está junto de você. Quando as máscaras caem, quando as verdades aparecem, Ele está junto de você. Não queira o afago de uma mentira. Não queira um abraço de um engano. Não queira o toque de uma ilusão. Prefira as forças dos braços da verdade, das mãos que te levantam e te põem de pé. Às vezes você é tão inocente, tão inocente. E Deus não quer que as verdades te façam alguém revoltado, alguém desconfiado, mas apenas alguém consciente. Quem sabe você não tem podido receber os nãos de Deus. Deus tem dito não a você. Não vá, não faça. Não é essa a hora. Não continue agindo dessa maneira. Quantos nãos Deus tem dito. Não siga o caminho do seu coração. Não pense que tu és senhor de si mesmo. Não faças isso. Quem sabe você precisa ouvir a voz do Senhor, que fala de ti para ti mesmo. Fala do teu coração, da tua alma,
dos sentimentos que estão dentro de você, das mazelas, dos infortúnios. Oh Deus, fala conosco. Fala conosco. Fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Tua voz nos dirige, nos consola, nos conforta, nos cura, Deus. Fala conosco. Deus, não queremos ser repreendidos pela vida e nem ensinados pela circunstância, nem disciplinados pela consequência, Deus. Queremos aprender com a tua palavra. Ah, Senhor, todos que fazem coisas que não são da tua vontade, mesmo o ímpio, ele terá que pagar o preço da consequência. Oh Deus, Deus, que possamos, mesmo entristecidos ao ouvir a tua voz, como Paulo diz, mesmo repreendidos, Deus, nós queremos atentar para aquilo que tu dizes, queremos ter comunhão contigo de tal maneira, que saibamos qual é a tua vontade e qual é o teu querer. Não a nós, Senhor, não a nós. Não a nossa vontade, não o nosso querer. Não é porque é bom que é do Senhor. Não é porque gostamos que tu aprovas. Oh Deus, que sejamos homens, jovens, mulheres de poucos desejos, de poucas buscas. Oh Deus, que sejamos pessoas modestas. Ah, Senhor, fala conosco. A ansiedade dos nossos corações, ela mutila nossa alma. Tudo que eu quero muito mais do que a ti, é porque já é uma idolatria na minha vida. Então isso ficará muito longe do meu alcance. Eu queria que você analisasse tudo que você busca, tudo que você quer. Se tem algo que está acima do quanto você quer, Deus. Se sim, você já fez disso uma idolatria para a sua vida. Eu quero algumas coisas e você quer, mas nenhuma delas pode estar ou possa estar à altura do quanto nós queremos, Deus. Acima de tudo nós o buscamos. Acima de tudo nós o queremos. Fala para nós as nossas verdades, Deus. Fala. Mesmo que não gostamos de ouvir, fala. Mesmo que tenha que mudar a nossa direção, fala. Mesmo que tenha que mudar a nossa atitude, fala. Mesmo que tenha que mudar o nosso proceder, fala, Senhor. Fala. Tira-nos do engano. Tira-nos do engano. Deus, os nãos que tem que nos salvar, diga. Deus, fala de nós para nós mesmos. Não queremos aprender de nós por meio dos nossos erros. Queremos te ouvir, Senhor. No que temos errado, Pai. No que temos falhado, Deus. No que temos sido negligentes. O porquê Satanás tem encontrado brechas. O porquê Satanás tem se aproximado, Deus, diga para nós, Senhor. Diga para nós. Fala conosco, Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Que você orasse por essa pessoa que está ao seu lado. Segura na mão dela. De 2 em 2. Eu queria que você orasse por ela. Pedisse a Deus, Deus ajuda, Pai, ajuda.
Ajuda, Senhor. Senhor, dê a verdade ao meu irmão, à minha irmã. Os nãos que precisam ser ditos para a salvação, Senhor. Oh Deus, que sempre possa existir na vida do meu irmão uma busca pelas verdades do teu altar. Que o rudimento da vida do meu irmão seja a verdade, Deus. Que o rudimento da vida dele e da vida dela seja a verdade, Pai. Que tudo na história dele e dela seja embasado na verdade da tua palavra, Senhor. Deus, faz-nos amantes da verdade. Faz-nos caçadores da verdade, buscadores da verdade. Que possamos querer a verdade de tal maneira que vivamos a verdade, Deus. Oh, Senhor. Que não queiramos de forma alguma uma mentira para que possamos sorrir. Que de maneira nenhuma busquemos o engano para que possamos nos querer sentir bem. Que de maneira nenhuma busquemos a ilusão, Deus, para que possamos nos sentir livres e confortáveis. Oh Deus, se não for pela verdade, não queremos nenhuma dessas sensações. Não queremos estar bem, não queremos nos sentir livres. Não, Senhor, nós só queremos a verdade, Deus, somente a verdade. A verdade sobre a nossa vida. Diga para mim a verdade sobre a minha vida, Deus. Diga para mim, diga para nós a verdade sobre a nossa vida, Pai. Diga para nós, Senhor, a verdade. Ó Deus, diga para nós a verdade sobre nós. Diga, Deus, que às vezes nós achamos que somos tão excelentes, estamos tão altos, e às vezes nós estamos tão diminutos, como a tua própria palavra diz, que existem homens que se sentem tão altos. O próprio Paulo diz sobre isso. Mas esses homens estão tão baixos diante de ti, Senhor. São tão abomináveis diante da tua presença. Oh Deus, fala de nós para nós mesmos. Corrija-nos, Senhor. Faz-nos sentir teu amor, Jesus. Corrija-nos, Deus, corrija-nos. Corrija-me, Senhor. Corrija minha alma, corrija o meu coração. Oh Deus, exorta-me enquanto há tempo e no tempo que se chama hoje. Exorta-me, Senhor, ensina-me, Deus. Ensina-me a te agradar, ensina-me a viver uma vida que te agrade, Senhor. Cada vez mais, cada vez mais. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a ouvir-te. Fala conosco, fala conosco. Deus, nós queremos a tua voz. Nós queremos a tua voz, Deus. Fala conosco. Nós não temos voz se ela não vier da tua. Não temos direção se não vier do Senhor. Não temos vontade de viver se não vier de ti, Senhor. Não temos razão para seguirmos se não vier de ti, Senhor. Somos seguidores, somos servos. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, fala conosco, fala conosco. É o desejo do nosso coração, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, fala conosco. Meu amigo Espírito Santo, querido, sensível, amado, amável, faz-nos sensíveis à tua voz. Dai-nos discernimento, dai-nos audição para ouvirmos. Deus, eu não quero prosseguir se não for pela tua voz. Não quero continuar sem a tua direção, Jesus. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. A tua vontade é o que queremos. Apenas a tua vontade. Estaremos felizes dentro da tua vontade. Deus, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito ensina-nos a amarmos a tua maneira de trabalhar. Davi entendeu que a maneira de Deus forjá-lo e prepará-lo foram os anos do deserto. Ensina-nos a amarmos a maneira do Senhor trabalhar e respeitarmos, Deus, o teu tempo, os instrumentos que o Senhor usa,
a maneira que o Senhor faz, e que possamos estar junto contigo contribuindo, Senhor. Apenas fazendo o que o Senhor manda. É tão fácil contribuir contigo. É só saber a tua voz e fazer o que o Senhor manda. Não permita com que nós sejamos surdos ou duros à sua direção, Senhor. Fala conosco.